Olá, sejam muito bem-vindos ao Sala da Indústria. Fiquem ligados, estamos aqui para ouvir especialistas e ajudar você a trabalhar na sua empresa, a se desenvolver e a trabalhar a competitividade dentro do nosso setor. Este é o conteúdo especial feito pela Curadoria do Ocimex, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e da região. Vamos juntos conhecer um pouquinho mais, entender um pouco mais do papel da nossa indústria no desenvolvimento e na economia do estado, do país e do mundo. Eu sou Dani Catuzzi e hoje estou aqui com os nossos super convidados aqui para falar de um tema muito legal, que é o impacto do Lean Manufacturing na indústria. E a gente sabe que é bem importante nessa metodologia, enfim, os ganhos que elas nos trazem. Hoje estamos aqui, então, com o Júlio Fim, da IBR Redutores, e o Thiago, da Regal Rexnord. Thiago de Souza, desculpa, Thiago. Sejam todos bem-vindos, né? A gente ficou muito feliz que vocês aceitaram o nosso convite. Acho que é importante dizer que as duas empresas participaram. O Ocimex tem um projeto que é do Lean Indústria 4.0, porque justamente nós entendemos que não adianta a gente pensar em Indústria 4.0 se a gente não arrumar casa, né? Acho que o Lean trabalha muito isso, né, meninos? Então, a gente fica feliz e a gente quer ouvir um pouco de vocês primeiro, conhecer um pouquinho quem são vocês, a empresa, né? E como é que foi participar desse projeto e os impactos nas indústrias, na indústria de cada um de vocês. Fica por vocês. Vocês parou ímpar aí para escolher quem começa. Então tá. Bom dia, Dani. Bom dia, Thiago. Bom dia. Então, eu sou o Júlio Fim, sou coordenador de processos na Redutores IBR, formado em engenharia de produção pela UX e tenho pós-graduação em supply chain, cadeia de suprimentos aqui pela FGV. Curso bem que eu aprendi bastante também, essa parte de logística que eu também faço o controle ali na IBR, né? A IBR é uma indústria que tem aqui em Caxias, a gente importa, comercializa, monta motores, redutores, soluções de movimentação para a indústria. E até a Marathon já foi nosso parceiro comercial, né? Agora a gente não está tendo tanto contato, mas quem sabe hoje, né? Pode retomar, melhore de novo. E a ideia é a gente hoje tem uma unidade em Caxias, está ampliando, colocando uma filial em São Paulo para ampliar esse mercado ali, buscar crescimento. Legal. Bom dia, então. Eu sou o Thiago Souza, eu sou coordenador da produção na empresa Regal Rexnord, onde a gente fabrica motores elétricos, né? Então a gente tem aí uma grande fatia do mercado brasileiro, América Latina. Também trabalhamos com exportação, onde o grupo é bastante forte aí fora do Brasil, mas ainda a gente tem aí um grande caminho a percorrer também na América Latina aí para ganhar mais mercado ainda. Nossa América Latina, né, tão desafiadora, mas com muitas oportunidades, né, Thiago? Queria entender assim com vocês, né? Como é que vocês viram os benefícios e como foi esse processo de implantação ou não é? Eu acho que é implantação ou melhoria ou enfim, né? Porque acredito que as indústrias a gente sempre está fazendo alguma metodologia diferente, está sempre tentando melhorar, né? Então, como é que foi essa questão de levar o Lean ou de aperfeiçoar o Lean dentro das empresas de vocês? Então, falando da Regal, a gente teve nossa empresa lá no começo, a gente trabalhava bastante só com exportação. Depois a gente começou a trabalhar no mercado nacional, América Latina, e aí a gente começou a desenvolver outras aptidões dentro da empresa. Então, até um certo momento da empresa, a gente não tinha engenharia de processo. Hoje a gente contratou engenharia de processo e a gente começou a analisar esses métodos, então, para trabalhar dentro da empresa. Mas era muito disperso, assim, né? A gente pegava um item, um método, vamos supor, 5S, e ia tentar trabalhar. Só que a gente ficava muito travado, né? E a gente tentou, por vários momentos, implementar algumas atividades dentro da empresa. E daí surgiu aí a oportunidade, o ano passado, do Ocimex, que nos apresentou esse trabalho que estava fazendo do Lean. Então a gente reuniu lá a diretoria e a gestão e mostramos onde que a gente deveria ter o conhecimento básico assim, para conseguir implementar esses métodos dentro da empresa. Então foi muito válido para nós ter esse conhecimento dentro do projeto Lean do Ocimex, para conseguir começar a implementar os métodos, as atividades dentro da empresa. Porque muito hoje se ouve falar da indústria 4.0, né? Sim. Só que daí as empresas começam, vamos para a indústria 4.0, mas não é assim, vou chegar ali, é ali do outro lado. Não, tem um caminho muito grande até
chegar dentro disso, né? Então, o projeto CIMEX foi muito válido nessa questão aí de conhecimentos. E vocês que são... Eu não sou engenheira, né? Então, não posso falar umas besteiras aqui, né? Mas meio que tu automatiza o caos, né? Se tu não organiza a casa. Exatamente. Isso aí. Que nem o Thiago comentou ali, né? Tem o envolvimento da gestão, da direção, é muito importante, porque não deixa de ser uma mudança de cultura, né? Tu tem que entrar... A ideia, às vezes, o pessoal pensa assim, tipo, vai colocar automatizar, vai robótica e tal, mas não, primeiro tu tem que colocar as ferramentas ali, organizar, fazer uma base, que seria o Lean, né? O pensamento Lean, o pensamento enxuto, para depois tu ir avançando. Então, tem que vir de cima para baixo, né? Tem que, desde da alta direção, a gestão, comprar ideia e colocar a cultura, que é um processo contínuo também. Não é um ano e depois acabou. É uma mudança que tem que vir para ficar e cada vez crescer, né? Cada vez melhorar. Acho que o maior desafio que eu vejo, assim, em qualquer implantação, não só do Lean ou de qualquer ferramenta, é a cultura, né? Como tu muda a cultura, porque se a gente olhar para nós mesmos, né? Vamos mudar um hábito. É simples? Qualquer mudança, né? Não é simples, né? Então, e aí quando tu extrapola para uma indústria que tem várias pessoas que pensam diferente, então o desafio é maior. Como é que é o papel de vocês como coordenadores aí, como líderes dentro dessas empresas, nesse sentido de ajudar nesse processo de cultura, né? De criar essa cultura e principalmente, acho que de manter, né? Tiago, tu falou muito isso, assim, né? Do manter, né? A cultura, né? Júlio, na verdade. Sim. Júlio falou, manter, né? Acho que eu brinco sempre, né? Que tu chegar, às vezes não é tão difícil, mas tu te manter naquele patamar não é simples. Eu acredito que a ideia é tu envolver o pessoal de todos os níveis, né? Por exemplo, a gente na IBR colocou na equipe de multiplicadores, que chama, né? Que tu vai ter... Não tem como tu parar a empresa inteira para fazer um treinamento. Então, pega um pessoal ali da montagem, um pessoal da engenharia, um pessoal do comercial, tenta assistência técnica, qualidade, uma pessoa de cada área para conseguir que essas pessoas sejam os multiplicadores, né? Da ideia. Elas recebem o treinamento e depois elas vão, principalmente pessoas que tenham certa influência, né, pelo perfil comportamental das pessoas, pensar em pessoas ali que já tenham engajamento, tenham no grupo ali, né, sejam pessoas que tenham essa característica de difundir depois, que aí eles vão, tipo, se vendo que as melhorias vão acontecendo e vai ficando melhor de trabalhar, eles conseguem convencer os outros a dar sequência no trabalho. Perfeito. É uma questão também de monitoramento, né? Assim, porque o que acontece? A gente dissemina o conhecimento para o pessoal e como o pessoal às vezes é mais da fábrica, mais operacional, às vezes eles a tendência é de voltar ao comportamento antigo, né? Então a gente tem que estar lá sempre assim, paramos o processo, vamos voltar lá entender o que era a metodologia que a gente estava aplicando e voltar a utilizar ela. Então é um processo contínuo, é diário, assim, verificando, auxiliando o pessoal, entendendo, fazendo essa mudança, porque ela é muito gradativa e ela realmente demora. Não é de hoje para amanhã que a gente consegue mudar alguma coisa no processo. Então existe muita resistência do pessoal na questão disso. E outra que tu mexe no comodismo das pessoas, né? E isso é um problema gigante na nossa região também. Acredito que seja mais forte isso ainda, né? Então é um processo diário. Todo dia tá alimentando um pouquinho por vez para a gente conseguir chegar onde a gente espera. Sim, conseguindo galgar passos, né? E como é que vocês veem a metodologia do Lean, enfim, nessa questão da melhoria da eficiência, da redução de desperdício? Se vocês puderem dar alguns exemplos, é claro, né, que autorizado pelas empresas, assim, de como é que um pouco do resultado, né? Porque quando a gente olha e vê a implantação de uma metodologia, enfim, o que eu entendo, né, é um desafio. Mudança de cultura, enfim, né? Mas tem que ter algum ganho no final, né? Porque senão não vale a pena todo o envolvimento, todo o investimento que é feito, né? Então, se vocês pudessem trazer um pouquinho como é que foi essa experiência e como é que tá sendo ainda, né? Porque também acredito que não era um ano só que tu vai colher o resultado, né? Ele tem que se perpetuar, porque também, senão, entendo que não vale a pena. Lá na empresa, a gente teve um case bem legal, que foi quando a gente começou a fazer, junto com o CIMEX, nosso mapa de fluxo de valor. Então, dentro da empresa, a gente tinha a ideia que o setor de bobinagem seria o nosso gargalo produtivo. A gente fez o nosso mapa de fluxo de valor e a gente entendeu que seria uma área dentro da usinagem que era o nosso gargalo. Olha só. Então, bem específico lá dentro da usinagem, dentro de
3, 4 áreas que a gente tem na usinagem, uma delas estava sendo o gargalo da empresa. E a gente estava tipo, focado lá num outro setor que no momento atual a gente não conseguia visualizar esse processo como sendo um gargalo, e no fim a gente trabalhava em outro que não tinha nada a ver. Então a gente não conseguia produzir mais, e a gente não sabia o porquê que a gente não conseguia produzir mais, mas a gente estava atacando a dor errada. A dor errada. Então, e a metodologia ajudou, então, Thiago? A metodologia, nossa, ajudou muito. Quando a gente fez o fluxo de mapa de valor, lá o mapa de fluxo de valor, a gente conseguiu entender, então, que o nosso gargalo estava lá num processo produtivo dentro da usinagem. Que daí é onde a gente começou a desenvolver todo o nosso trabalho em cima da usinagem. Tanto é que hoje, daí, depois desse período que a gente passou junto com o Cimex, a gente conseguiu com que aquela área que era o nosso gargalo passado realmente desse frutos, e tivemos muitos ganhos dentro da produtividade da usinagem. E sim, agora a gente está com o gargalo em outra posição. Mas a gente aí penamos algum período aí achando que estava trabalhando na dor certa, e realmente a gente não estava em função disso. Então a metodologia Lean, ela vem para nos ensinar isso mesmo. Primeiro, mapear tudo que a gente tem, entender onde é que está cada posição de cada item, cada processo, e realmente ali, visualmente, não só por eu acho, eu acredito, né? Visualmente trazer para todos, mostrando assim com fatos e dados onde realmente a gente precisa trabalhar e desenvolver melhor, né? Que bacana, né, Thiago? E agora depois começa o processo tudo de novo, tudo né? De novo, tudo de novo. Não é uma coisa que para, ciclo, né? É um ciclo, né? Ele comentou, o Thiago comentou, a gente fez semelhante o processo. Começou com o mapa do fluxo de valor, né? Que tu avalia todo o teu processo, quais atividades que agregam, quais não agregam valor. E também identifica o gargalo, no nosso caso foi o setor de montagem, né? O processo crítico. E ali a gente verificou, citando um exemplo, né? Através de cronometragem, cronoanálise, que são algumas ferramentas, que tinha uma montagem que o operador se deslocava mais de 100 metros para realizar, porque ele faltava um fixador, ele ia até o almoxarifado buscar, daí faltava um componente, tinha que ir até o outro lado, tinha que fazer um teste lá de um componente, tinha que ir até E esses deslocamentos, então a movimentação, né, a espera, às vezes por alguma coisa, são as perdas que o Lean ataca. Então a gente fez essa cronometragem, identificou isso e colocou, por exemplo, ações simples, né, um suporte com vários fixadores do lado da bancada do montador. Então, se está faltando um parafuso, ele não tem que ir lá até o almoxarifado buscar. Ele só estica o braço, já diminui ali, sei lá, tantos metros, tanto tempo que ele não precisa perder para ir buscar esse componente, né? Um exemplo de uma das ações que é simples, que às vezes é custo baixíssimo e que gera resultados enormes. Mas eu acho, Júlio, que tu traz um ponto, vocês dois trouxeram pontos bem relevantes, assim, mas essa questão do custo, né? Porque às vezes tu fala, vou implantar uma metodologia nova, vou ter que investir um monte na fábrica, enfim. E muitas vezes é no detalhe, né? Que a gente consegue melhorar. E não adianta, tempo a gente não estoca, né? Então, como tu falaste, ele andava 100 metros, enfim, isso é tempo que ele tá perdendo de estar ali na produção mesmo, né? No processo produtivo. Perdendo entre aspas, né? Claro, né? Mas, enfim... e acho que é importante que vocês tragam também esses exemplos, porque às vezes as pessoas pensam, né? O empresário pode pensar, enfim, nossa, vou entrar, mas eu vou ter mais um custo enorme depois para adequar. Não, mas o ganho que tu tem com pequenos ajustes e que às vezes nós no dia a dia ali dentro da fábrica, enfim, ou dentro da empresa, que seja, a gente não consegue identificar sem parar com alguma metodologia mais estruturada. Me parece que um pouco passa por isso. O que vocês acham? Sim, é bom. O Lean, ele tem uma metodologia, né, que vem lá do sistema Toyota de produção, que ele tem as ferramentas, tem as perdas, tem por exemplo, as 7 perdas que chama, né, movimentação, retrabalho, espera, agora não vou lembrar 7 de cabeça, mas que, então tu se baseia nessa teoria para verificar ali no teu processo quais as ferramentas tu vai usar, quais vão ser as que vão te agregar mais valor, né, e atacar as perdas que realmente mais te dão desperdício e para aplicar o trabalho, né? Para tu conseguir os melhores resultados, os maiores ganhos. Legal. E eu achei legal também que foram 2 exemplos muito diferentes. Um que estava analisando o setor errado, né? A gente estava indo foco no lugar errado, não ia resolver, né? Porque... E outro que não, se identificou e era um ajuste simples, né? Como é que vocês veem, assim, Thiago, assim, estávamos olhando para o setor errado, digamos assim, né? Não sei se é a melhor palavra ou errado, né? Um pouco forte, mas basicamente foi isso, né? Como é que vocês veem
que a metodologia, via mapa de fluxo de valor, enfim, ela acabou abrindo o olho de vocês, digamos assim, vendo assim, não é lá, não é aquele setor, é a usinagem, enfim. O que acontece? A gente tem o nosso, por experiência de gestores, da direção e tudo mais, o nosso processo com maior tempo de produção é a bobinagem. O item mais demorado é na bobinagem. Então, sempre se teve essa ideia, mas nunca se foi aberto todo o processo, assim como o mapa de fluxo de valor faz isso, para entender realmente onde é que estava. Então, com esse trabalho aí de cronometragem, filmagem dos roteiros de fabricação, dos processos, então a gente conseguiu avaliar setor a setor. Então, isso que nos trouxe embaixo, a gente estava com um probleminha lá no canto da usinagem lá, e estava tudo certo, porque a gente não estava olhando para aquilo. No dia a dia passa despercebido. Passava despercebido, né? Porque a gente não estava cuidando daquilo. A gente estava preocupado lá onde a gente demorava mais para produzir. E mesmo demorando mais para produzir, não era o gargalo. Então, isso é muito legal. E também a questão da monetização, que o Lean também traz isso, né? Que a gente fez lá melhorias básicas, que nem o comentou, dentro da usinagem, onde a gente teve ganhos surpreendentes. Então, a gente fez relatório de payback, tudo aquela coisa que a gente mostrou para a direção, para a parte de gestão. E a gente conseguiu, tipo assim, provar para eles e aprovar os projetos que a gente queria desenvolver dentro da empresa, através disso, a gente vai investir, mas a gente, 3, 4 meses a gente tem retorno. Né? Imagina, um payback de 3, 4 meses é um sonho de qualquer gestor, exatamente, né? Só que, claro, tudo isso mostrado no papel, né, nas planilhas, mostrando por fatos, dados, cronometragem, tudo isso. Então, daí a gente consegue ter o aval, né, e a aprovação para fazer tal projeto ou modificação de processo. Porque, que nem a gente disse, a gente lá pediu investimento, assim, preciso X quantidade de valor para a gente fazer um processo. Mas eu vou investir mais tudo isso no processo, né? Então, quando se enxerga, se vê o final, o rendimento total, o payback, o lucro que terá depois de tal período, então é mais convincente e realmente para a produção é maravilhoso, né? A gente conseguir tirar uma peça mais rápida, com melhor qualidade. Então, outro case também que a gente teve lá na empresa, questão de usinagem, que a gente começou a trabalhar forte na parte de usinagem, foi a questão dos setups. E um dos desperdícios do Lean é a superprodução, né? Então, a gente priorizava fazer lotes grandes para não precisar estar fazendo setups diários. Então, a gente, em vez de fazer lotes grandes e transformar a matéria-prima em item em processo, em estoque parado e tudo mais, a gente começou a trabalhar na parte de setup. Então, a gente reduz o tempo de setup, com melhorias muito pequenas, assim, é coisa de ter que caminhar 100 metros para pegar uma ferramenta, né? Então, bota uma ferramenta do lado do operador, né? Tu diminui todo esse tempo, tu consegue produzir só o que realmente tu precisa, né? Sim, perfeito. Tu não fica com estoque, não fica com... Isso aí, não gera custos. E tu consegue pegar, tipo, esse, entre aspas, né, esse gasto que tu tem com superprodução, colocar em investimento para ti, no final das contas, produzir mais ainda. Sim. Tem a questão das ferramentas, né? Tem uma das ferramentas do Lean, a troca rápida de ferramentas, que chama. E realmente tu não vai estar agregando valor naquele momento que tu está trocando a ferramenta, mas é uma atividade que tu tem que fazer. Tem que fazer. Então, quanto mais rápido tu fizer, melhor para o teu processo, né? Então, agir em cima disso, verificar ali o que tu consegue diminuir, o que tu consegue aproximar, com certeza os ganhos são enormes. São enormes. Sem dúvida, gente. E o que eu vejo, assim, essa questão da troca rápida de ferramenta é sempre um problema na maioria das indústrias, né? Porque tu ajustar o que produzir, troca, não troca, porque tem como tu falaste, né, Júlio, ele acaba sendo, tu não tá ganhando naquele momento, um tempo vamos dizer assim, parado, né? Mas ao mesmo tempo necessário. Então, como é que tu concilia tudo isso? E aí, eu acredito também, e aí queria ouvir um pouquinho de vocês, que o próprio olhar de ter alguém externo, a gente tem um grande parceiro que é o Senai nesse processo, de ter alguém externo também me parece que ajuda nessa questão de visualizar coisas que talvez no dia a dia a gente não visualize, né? Eu brinco que é que nem na casa da gente, né? A gente olha a nossa casa,
a gente não enxerga que talvez, se eu botar o sofá um pouquinho mais pra direita, um pouquinho mais pra esquerda, a logística vai ficar diferente. De repente vem uma pessoa nova que ajuda na limpeza, ali, enfim, faz, como é que eu não pensei nisso, né? Porque a gente, não adianta, somos seres humanos. A gente geralmente vai ser a sogra que vai fazer isso aí, né? Não ia entrar na polêmica da sogra, né, Júlio? Mas sim, a sogra, aquela coisa toda, né? Mas a gente fica com o olhar viciado, na verdade, né? Então, não sei, faz sentido isso pra vocês? Muito sentido. Na verdade, a gente, que nem a gente comentou antes, a gente se acomoda. Então, a gente começa a entender que aquilo é normal. Então, assim, estamos todo dia aqui, estamos passando ali, fazendo um desvio já para conseguir chegar em tal processo, onde seria só uma movimentação de pallet, uma movimentação de uma máquina, um layout um pouquinho diferenciado, a gente consegue aí ganhar no final 5, 10% a mais de produção, né? Então, realmente, esse olhar externo, até a gente adotou agora lá na empresa também esse método, que é o pessoal da engenharia de administrativo, eles descer pelo menos uma vez a cada 15 dias na fábrica e fazer uma observação. Que bacana. Então isso nos traz, porque a gente dentro da área produtiva, para nós já acostumou, todo dia, é rotineiro já, né? Então eles vêm lá um olhar externo, que nem a gente tivemos essa experiência aí com o Senai e o Cimex, né? Então, eles trouxeram bastante isso também, que muitas coisas a gente mudou assim, mudou 5 centímetros para a esquerda, 1 metro para a direita, e modificou 50 metros a menos no percurso do operador. Então, isso que o Senai nos trouxe é muito legal, e a gente também começou a implementar isso com pessoas que não são diariamente diretos da produção. Então, eles descem, fazem uma observação e a gente vai lá, verifica realmente, tudo mais, é bem legal. E aí, só para não perder o gancho, Júlio, mas assim, e Thiago, que custo que tu teve com isso? Nada, zero. Custo zero praticamente, porque a gente tem tudo dentro de casa, né? Exato. Tudo dentro de casa. Olha que bacana, é um exemplo muito simples e fácil de implantar, e qualquer indústria pode implantar. Sim. E começar hoje já, né? Pegar a tua equipe e já fazer esses ajustes, né? Entre áreas é muito importante, né, ter essa integração de o pessoal se ajudar, né, para buscar melhoria. Mas o terceiro, que nem tu comentou, o trabalho através do Cimex, do Senai, tem um ganho muito grande também em relação à experiência que esses profissionais trazem, né? De projetos já implantados em outras empresas, então cases que eles sabem que deram certo, para semelhantes às vezes, né? Ou nem tanto, mas que alguma ferramenta que ele já viu que funcionou em outro lugar, ele vai trazer ali, então vai conseguir enxergar o processo da nossa empresa e direcionar o melhor caminho, né? Facilita bastante, com certeza. Oxigena um pouco, né? Exatamente. Júlio. E como é que foram? O projeto tem várias visitas, que é justamente para dar essa oxigenada e ver em loco outros, né? Sim. Foi válido? Como é que vocês viram, assim? Essa parte da consultoria em loco, que a gente ainda, nossas horas lá da empresa ainda não terminaram, então Sim. A gente tem mais alguns encontros aí. A gente faz eles praticamente quinzenais. Eles são, é muito válido em relação a cases externos que eles já tiveram. Então, às vezes, não é a mesmo item que a gente tem, mas é muito próximo do que a gente trabalha dentro das empresas, né? Então, traz uma coisa assim que, como é que a gente não pensou nisso antes, né? É óbvio depois, né? Que já tá feito. Tão fácil assim a gente... Né? O óbvio nunca é tão óbvio, né? É isso mesmo. E as visitas das outras empresas também que fazem parte do processo são interessantes para ver cases que já funcionam, né? Então, tu vai ver empresas que já têm alguma ferramenta, né? Era bem focada a determinadas ferramentas cada visita. Aquelas ferramentas já funcionando, já vendo os resultados que está dando para também tu puxar para dentro, conseguir, né? Que é aquela ideia, tu conseguir agregar no teu processo, ver que, se aqui funciona assim, talvez mexer um pouquinho, porque meu processo é um pouco diferente, mas também consigo aplicar aqui. E acho que até dá uma motivada, dizendo, opa, é possível, né? Exato, vou mexer exatamente. Que vai dar certo, né? Porque às vezes chega a pensar num certo momento assim, é muita teoria, assim, como é que isso aqui vai funcionar tudo na prática, né? Então essas visitas que a gente fez a outras empresas nos mostrou isso, é possível. É simples, tem muita coisa simples de se fazer e realmente funciona e é possível fazer. E empresas aqui da região, então, que a gente teve esse contato e que realmente tem resultados excelentes aí com a aplicação da metodologia, né? É muito legal. Eu acho que as visitas sempre ajudam a gente a visualizar um pouco, porque sempre tem aquela distância, né? Da teoria à prática tem uma distância. Então, enquanto tu encontra alguém que consegue aproximar, eu acho que é fantástico, né? Olhando para o Lean, né? E a gente falou lá bem no início, assim, que o Lean é um começo. Não sei se seria um começo, talvez não seja a melhor forma, mas
ele nos ajuda a chegar na indústria 4.0, né? Como é que vocês veem isso, assim, até olhando não só as empresas de vocês, mas a região, assim, esse tema indústria 4.0, que às vezes parece complexo, às vezes parece simples, às vezes me parece, assim, que eu ouço, né, na fala dos empresários, isso aí não vai dar nada, isso aí a gente precisa... Qual é a visão de vocês sobre o tema? Bom, eu acho que é um caminho, né? O Lean realmente, eu acho que é o começo, que nem tu comentou, eu concordo que sim, que é um começo, porque a indústria 4.0, ela demanda bastante tecnologia, bastante investimento. Tu começa no Lean com ações de organização, que tu coloca ferramentas ali que envolvem mais as pessoas, mais os processos estarem organizados, senão tu vai acabar automatizando um processo que não está bem regulado, vai investir em algo que tu podia ter ele organizado antes, né? Fazendo um investimento menor no primeiro momento. Aí quando tu vê que realmente aqui a gente está no auge, não dá mais. Aí tu vai para essa próxima etapa, que tu vai colocar uma tecnologia, que tu vai colocar um investimento mais pesado para realmente ir avançando essas etapas, né? Que vai até o 4.0. Uma coisa que a gente ouve falar muito, indústria 4.0, indústria 4.0. O problema, acho que ainda tem muito a questão do conceito da indústria 4.0. O pessoal, a maioria, até acha que a indústria 4.0 é a parte de automação. E, na verdade, não é, né? A automação, ela é da indústria 3.0. Mais à frente. Então, a 4.0, ela seria o tratamento dos dados que a tua empresa gera. Então, para a gente conseguir gerar dados, é por isso que a metodologia Lean, ela nos traz isso. A gente começa lá no início, fazendo um OE, vendo disponibilidade, ajustando a casa, fazendo um 5S e tudo mais, para depois querer chegar numa automatização de maquinário, de processos, e depois a 4.0 agora, que a gente vai implementar, vamos dizer assim, ela vai gerenciar todos esses dados e fazer com que a empresa toda se converse, até a internet das coisas e tudo mais. Então, um pouco do conceito dessa indústria 4.0 ainda acredito que ela esteja meio perdida, né? O pessoal acha que é automatização. A automatização já passou, em teoria, né? Se a gente for avaliar cada revolução industrial aí, né, a da automatização já passou. Então, tem muita empresa que às vezes não tem a parte de automação das máquinas e está pensando em 4.0. É praticamente impossível chegar na 4.0 sem ter toda a base bem feita, né? Então, o Lean realmente ele vem para estruturar toda essa cadeia aí de processos que a gente tem pela frente, né? Perfeito, acho que é bem pontuado, Thiago, essa questão dos conceitos da indústria 4.0, enfim, e eu acho que ainda a gente tem muito a trabalhar nesse sentido, e também acho que essa questão do automatizar e de ter essas informações, isso é processo e no tempo de cada empresa também, e de acordo com o processo de cada empresa, porque tem alguns que a gente sabe que talvez automatizar não vai, você já deve ter feito esse estudo, né? Tem processos que não vai adiantar automatizar, que não é o caminho, né? Isso. Qual a experiência de vocês, assim, que dicas vocês dariam para as indústrias, enfim, que querem trabalhar melhoria contínua, porque o Lean, na verdade, é melhoria contínua, que querem trabalhar melhoria contínua, quais os fatores chaves, assim, para o sucesso dessa implantação, né, seja o Lean ou outra ferramenta, embora a gente acredite sim que o Lean seja ela engloba várias ferramentas que ajudam, né, como tu falaste lá no início, né, Thiago, não é só vou fazer o 5S, depois... Não, ele acaba criando como é que posso dizer? Ele amarra as coisas, na verdade, né? Então, que dicas, assim, vocês dariam? Olha, vamos começar... O que é importante a empresa ter claro, assim, até antes do início, né? Porque às vezes também não adianta tu começar se tu não tem tanta clareza, ou a própria liderança não apoia, e outras coisas nesse sentido, porque aí não vai pra frente também, né? Conforme a gente está falando, a questão do Lean é uma melhoria contínua. Então, isso tem que ser implementado, embasado bem, implementado e seguido. Então, não adianta a gente querer implementar um 5S, vamos supor, hoje, e amanhã não perpetuar isso para frente. Então, a gente precisa fazer os checklists, precisa estar toda hora, cada período, verificando, analisando, porque o que acontece... O fácil é aquilo que a gente falou antes, é subir uma escada. O difícil é a gente permanecer lá em cima dela, né, por um bom período. Então, isso que muitas empresas e muitos empreendedores conseguem chegar lá em cima rápido, mas eles não conseguem se manter. Então, essa
essa questão do Lean e das ferramentas nos traz bem isso. O que eu diria seria assim, ó, ter o conhecimento realmente dos conceitos primeiros, buscar o conhecimento, não se querer aplicar de início, vamos aplicar um 5S. É fácil, vamos limpar e organizar, mas não é só limpar e organizar um 5S. Então, ele vai além disso. Então, por isso que buscaria primeiro o conhecimento teórico, o entendimento da metodologia, fazer com que os gestores, a direção, comprem a ideia de aplicar aquilo ali, porque serão as pessoas que estarão todo dia ali para fazer com que isso continue, né? Com que isso melhore cada vez mais e se continue o método, porque se a gente vamos sair aplicando, com certeza ali na frente a gente vai perder a ideia. Então, primeiro buscaria o conhecimento, o conceito, e faria com que alguns, como a gente fez ali no projeto do CIMEX, compreendessem todo esse método, esse conceito, para se tornarem multiplicadores e estar sempre agregando mais pessoas e dissolvendo o conhecimento, né? O Thiago comentou ali da parte da gestão. Acho que é bem importante eles estarem bem engajados, né, nessa mudança de cultura, de filosofia, porque não adianta, é o exemplo, né? Se tu vê lá de cima que o pessoal tá afim, que quer a mudança já tem uma dificuldade na mudança ser humano, né, como um todo. Então, se tu vê que a gestão quer, que mostra ali com um trabalho ali, a base teórica, que começa a ver os resultados, para começar é isso, é tu começar ali com a iniciativa ali da gestão, e depois uma área técnica, né, que vai executar mesmo o processo, e depois o desafio mesmo, que é a manutenção. O Thiago comentou, que é tu manter, que senão cria aquele efeito serrote, né, que tu sobe um degrau e depois cai, sobe. Então é tu conseguir avançar, estabilizar e dar o próximo passo. E no fundo, a gente falou de Lean, metodologia, tecnologia, mas tudo é baseado em pessoas, né? Porque se as pessoas não comprarem a ideia, né? A gestão, com certeza, né? A diretoria precisa muito comprar, mas se a própria operação, né? Se todos não comprarem, a dificuldade, eu acredito que é muito maior. Com certeza. E como é que foi a receptividade pro pessoal quando vocês começaram a implantar nas fábricas? Primeira coisa, não vai funcionar. Clássica. Não vai funcionar. Isso daqui a gente já tem ideia. Não, pela experiência não vai funcionar. Então, a gente reuniu o pessoal, a gente fez lá trabalhos diretamente em cima da usinagem. Então, a gente pegou o pessoal da usinagem, colocou numa sala, passamos todos os conceitos para ele daquela ferramenta que iríamos aplicar no setor. Então, mostramos para eles cases, mostramos ideias diferentes. Então, eles já saíram um pouco melhor daquela receptividade de não vai funcionar. Então, assim, pode ser que funcione. Então, bom, já ganhou, né? Então, essa é a ideia. A gente foi implementar e, que nem na parte de cronoanálise que a gente fez ali nos processos, assim, ganhava 30 segundos. Daí eles diziam assim, mas 30 segundos vai representar o quê? Daí a gente botou nos cálculos lá, nas planilhas, assim, 30 segundos aqui, vezes tantas peças, vezes tantos dias, vezes um ano, deu tanto de faturamento a mais, conseguimos produzir tantos motores a mais e tudo mais. Ele assim, tá tudo isso no final. Então, essa é a ideia que... Primeira coisa não funciona. Então, quebrando paradigmas, dia a dia, trabalhando em cima para conseguir. O pessoal tem que ver a mudança no dia a dia, né? Senão não... Por exemplo, nós também, para começar o trabalho, a gente colocou alguns documentos lá para formulários, pessoal preencher, por exemplo, motivos de parada, alguma coisa assim. E aí a primeira ideia é assim, vou produzir menos porque eu tenho que ficar parando para preencher um papel, né? Ou para fazer um apontamento. Aí até eles verem, a gente receber de volta esses dados, analisar, o cara para mais porque ele tem que levar um produto até a expedição, por exemplo. Daqui a pouco o montador não precisa fazer isso. A gente pode deslocar uma pessoa para pegar de todas as bancadas e levar. Aí eles lá na frente eles vão ver, agora eu tô tendo que movimentar menos, eu consigo produzir mais. E aí tu consegue fazer essa roda girar, né? Então tem essa resistência, com certeza, né? E um pouquinho também daquela questão de, como comentei antes, tu não vai conseguir parar toda a fábrica e fazer um treinamento. Daí tem aquilo, porque aquele lá é o preferido. Porque ele foi lá receber o treinamento e aí, já cria aquela... Uma certa rivalidade. Mais ou menos isso, assim, né? Então, até tu entender que, né, a gente tem que... Essa pessoa vai multiplicar para todos os outros também. São etapas, né? Sim, também cria um pouquinho dessas situações. Temos de tudo, mas né? É bem assim. Seres humanos, pessoas, né? Uma mensagem final, meninas. A gente está se encaminhando para o final aqui do nosso podcast. Aprendi um monte aqui com vocês de como fazer essa implantação, porque acho que esse é o recado que a gente queria passar mesmo, sabe? Como é a vida como ela é na prática, né? Porque
Às vezes parece que é tão difícil, não é que seja fácil, mas tem caminhos. Eu acho que esse é o recado pelo menos foi a mensagem que vocês me passaram, assim. Não é simples, né? Mas tem caminhos. Mensagem final, assim, quero implantar uma metodologia, o Lean, enfim, o que eu faço, assim, né? E o quanto isso ajuda nos ganhos da empresa. Eu diria que, primeiramente, assim, para a gente ter ganhos, com certeza a gente precisa ter investimentos, né? A gente precisa ter, às vezes, não muito grandes investimentos, mas nem que seja questão de tempo. Investir o tempo que a gente tem disponível ali para conhecimento, para criar novas ideias, para criar novas estratégias de negócio. Então, assim, a gente precisa primeiro ter esse primeiro passo, que é querer. A gente querendo, a gente vai achar aí diversos caminhos, né? Diversas idas para a gente conseguir chegar no objetivo. Então, primeiro traçar um objetivo também, né? Querer assim, eu quero chegar numa ideia da minha empresa próxima à indústria 4.0. Então, aí já é o primeiro passo, acho, a gente querer. E depois, a gente querendo e a gente tendo essa disponibilidade e pensando assim, para mim ter ganhos, eu vou ter que ter investimentos. Então, às vezes a gente fala muito em investimentos, pensa só em dinheiro. Não, é investimento de tempo, investimento de pessoas, investimento de poucas coisas, poucos recursos assim que trazem grandes resultados finais, né? Então, acho que seria principalmente isso aí. Legal. E é importante tu falar essa questão do investimento, porque a gente está numa região... Não adianta, né? Nossa região tem uma questão, o gringo, né? Com essa questão do dinheiro, mas foi bem bacana, né, Thiago, trazer esse ponto, porque realmente tem que investir, né? E não é só dinheiro, é tempo, é tudo. Sim, eu vejo que a gente pode pensar também um pouquinho na parte mais que chama de Lean Office, sabe? Porque é muito fácil tu ver uma mudança de processo físico, de uma peça que saia mais, mas às vezes a organização de um processo sistêmico, por exemplo, num computador, uma informação que o vendedor traz, por exemplo, completinha, sem faltar nenhum um pedacinho da informação que lá na frente pode causar um problema no processo, sabe? Então é um pouco mais complicado, mas, digamos assim, do Lean até 4.0 tem um caminho enorme, né? Então tu começa nesses operacionais, que é mais fácil de visualizar, de tu ver as mudanças, e a segunda etapa, na minha visão, seria tu começar a ver a parte dos processos mesmo organizacionais, assim, de sistêmicos, né? De tu organizar ali arquivos, informações, administrativo, mais, isso aí. Comercial, enfim, né? Da parte. Que é um pouquinho mais difícil de tu mensurar o ganho disso, mas que com certeza também pode trazer resultados enormes, né? A organização nesse sentido. Mas legal, Júlio, tu trazer isso, porque acho que também é uma estratégia, né? Porque quando tu começa na produção e tu já vê ganhos, mesmo que quando tu vai para um administrativo, um comercial, os processos gerais, assim, eles não sejam tão evidentes, talvez, os ganhos, porque realmente é um pouco mais difícil de mensurar. Mas a gente já tem a vida como ela é ali da produção que já deu ganho. Então, vamos replicar para o restante. Pode funcionar lá também. Exato. Né? E eu imagino, né? Tu faz um pedido que o vendedor manda, que não está com a informação toda correta. Daí tu produz o item, aí lá pela metade da produção, não era isso. E agora, né? Deve dar um transtorno gigante, enorme, né? E a perda de tempo, de dinheiro, de tudo que envolve certeza. Isso, né? Infelizmente, acredito que não seja algo incomum que aconteça nas empresas. Comunicação é a chave também, né? Comunicação. Então, e todas têm, né? Isso não, se é produto, se é um serviço, não importa. Sim. Essa parte tem que funcionar e todas elas têm que ter comunicação, tem que ter bem redondinho. Com certeza. Quero agradecer, Júlio e Thiago, pela presença de vocês. Acho que foi um bate-papo muito legal. Como eu falei antes, eu acho que a gente conseguiu trazer muito a vida como ela é dentro da fábrica, dentro de uma implantação de uma metodologia. Tem caminhos, não é fácil, mas tem como fazer. Tem como né? chegar Então, lá. Exatamente, né, Thiago? Acho que esse é o recado que a gente deixa aqui para o nosso ouvinte. Em nome do CIMEX, a gente agradece muito a presença e o engajamento de vocês no projeto. A gente entende que a gente gostaria que mais empresas participassem, inclusive, porque entendemos que o ganho de produtividade, enfim, a nossa indústria da nossa região, ela só vai crescer e se desenvolver se a gente fizer melhorias de produtividade, de estar mais, pelo menos conhecendo um pouco melhor que é a indústria 4.0 e podendo tomar uma decisão consciente. Eu quero ou não quero a indústria 4.0, mas é consciente, né? Não é, eu não quero porque vou ter que investir. Tá, mas e aí, né? Então, e ter empresas como vocês, assim, dentro, né, da base do CIMEX, nos orgulha muito e saber que vocês estão olhando já para o futuro, porque aí vocês são referências, com certeza, para nós, tá?
E agora, então, né, eu quero agradecer de novo, né, e lembrar a todos que o CIMEX tem uma equipe super competente lá para atender, para tirar dúvidas, dirimir dúvidas de todos os sentidos, né, seja do Lean, seja da parte trabalhista, tributária e outras tantas, para atender você, que é nosso associado, que é a empresa, que é a indústria aqui da nossa região. Se você ainda, né, não conhece um pouco do CIMEX, acesse o nosso site www.cimex.com.br, nos acompanhe nas redes sociais e conte muito com a gente, né? Então, eu sou Daiane Catuz e nos vemos no próximo Sala da Indústria. Tá. Muito obrigado, Daiane. Thiago. Obrigado. Um prazer aí ser convidado para esse podcast. Aos ouvintes também, obrigado pela atenção que estão nos ouvindo. É isso aí.